Olá, como ligar uma laje ou uma viga de concreto armado em um pilar ou uma parede já existente e alguns cuidados a se tomar? Feita essa pergunta já por algumas pessoas, dizendo, mas como que eu faço exatamente essa ligação? E a questão que a gente tem que entender numa obra onde a gente está fazendo uma reforma é que não existe uma solução universal. E por isso que eu quero demonstrar uma situação. Vamos imaginar que eu tenha uma parede de alvenaria estrutural, ok? Essa parede, primeira coisa, eu quero apoiar uma nova laje nela. A primeira coisa que eu vou parar e pensar é o seguinte: essa estrutura resiste à nova carga da laje? Essa é a primeira questão que eu tenho que analisar, ok? Porque não adianta a gente sair fazendo, mas digamos que já tenha sido preparada essa parede que resiste, e não só a parede resiste, mas a fundação embaixo resiste. Tá? É uma questão que a gente tem que se preocupar também. Entendido? Então vamos imaginar a situação aqui. Bom, uma questão que eu posso fazer é o seguinte: eu posso chegar aqui, digamos que a parede vai ficar no topo do nível da laje, ok? E tá vendo se digamos aqui que esse é o problema? Pois é, eu posso quebrar essa última região do bloco aqui, ó, tá? E daí eu chego com a minha laje aqui, digamos que a laje chega aqui, ó, eu faço uma cinta de concreto armado apoiando a alvenaria, ok? Uma cinta, né, no caso da alvenaria, ok? Coloco meu armador da laje e pronto, concreto, e eu tenho uma forma de apoio. Agora tem uma questão. Mas a parede não morre aqui, a parede continua, ela tem um segundo pavimento. Pois é, entendeu a questão que uma obra de reforma, eu não posso ter um jeitinho fácil que serve sempre? Não, vai depender de cada caso. Agora, vamos imaginar, novamente tem uma parede aqui, ó, só que a parede continua mais um andar. Aí eu não posso sair quebrando a parede. Eu vou quebrar a parede e a obra cai, não dá. Eu não posso quebrar esse bloco aqui porque a obra cai. Então eu teria que achar uma outra maneira, entendido? Então eu mudo uma pequena coisa da obra, eu mudo totalmente. Bom, o que eu poderia fazer nesse caso que eu quero chegar com uma laje nessa parede de blocos aqui? Tem outra opção? Sim, tem. Por exemplo, aqui entra a questão. O que eu posso fazer é, tá? Digamos a laje aqui, ó, eu venho aqui, ó, e eu penetro essa parede de alvenaria estrutural com conectores, ok? E isso eu estou imaginando, claro, que seja uma parede grauteada, tá? Porque eu posso penetrar com conectores tranquilamente. Mas a parede não é grauteada. Entendeu a questão? Tá? Muda totalmente a situação. Alternativamente, outra coisa que eu posso fazer, e aqui entra a questão, depende da ligação. Eu quero demonstrar isso que vai mudar totalmente novamente, tá? Vamos lá, desenhar outra parede aqui agora, tá? Ok, ela não é grauteada, beleza. Então a solução que eu estava pensando para a parede grauteada não vai funcionar. O que eu poderia fazer seria o seguinte: bom, a minha parede vista transversal, digamos que ela tenha, por exemplo, blocos os blocos estão aqui, beleza, tá? E eu vou fazer uma laje, eu estou imaginando que seja treliçado. Não é, novamente muda, beleza? Tá? Digamos que seja uma parede aqui, ó, ok? Tá? O que eu posso fazer é, bom, a laje treliçada não tem uma vigota a cada variando 39 e 49, 50 centímetros de largura? Sim. Então o que eu posso fazer é verificar se essa parede aqui resiste sem um pedaço dela. Se eu tiver só, por exemplo, 70% da resistência de compressão, ela resiste? Se sim, e aqui entra um C muito grande, eu posso fazer o quê? Eu posso quebrar um buraco aqui na parede, ok? Quebrei um buraco aqui na parede, ok? E eu coloco a minha vigota aqui, ó, aqui dentro desse buraco. Faço o buraco para o de 15, a vigota tem uns 12, 13 na base, né? Depois ela afina, mas uns 12, 13 na base, e eu coloco a vigota aqui. Daí aqui, quem sabe, aqui digamos, do lado aqui, ó, tenho que fazer outra abertura, colocar novamente uma vigota aqui, ó, beleza? Tá? Outra abertura que vai ser feita aqui, e assim por diante. Entendido? Já mudou a minha situação. Só que entra a questão, por que mudou? Porque não existe, qual que é o método oficial para fazer uma reforma? O método oficial para fazer uma reforma é o seguinte: para e analisa a reforma, ok? Planeja qual das ideias, analisa métodos que você teria e quais métodos se encaixam na obra específica, ok? Porque cada reforma é diferente. Ok? Não é igual uma obra nova que é só sair levantando parede. Ok? Isso aqui eu tenho que pensar, ligação com uma peça resistente, o concreto e alvenaria como um todo, é horrível para uma ligação existente. Agora, vamos imaginar uma outra situação. Digamos que seja agora um pilar de concreto. Quero ter pilar de concreto e eu quero conectar com uma viga. Mesmo princípio, cada obra muda. Então eu tenho um pilar de concreto aqui,
beleza? E eu quero colocar uma viga nele. Bom, primeira coisa que eu vou fazer, o pilar morre, o pilar está morrendo ali, ele não tem função muito pesada aqui, digamos que seja um pilar que já foi concretado, às vezes assim, de espera, ok? Não tem a viga ali ainda, beleza? O que eu posso fazer? É muito simples, eu venho aqui, quebro toda a região do pilar, ok? E chego com a viga, muito simples, eu chego com a viga no pilar ali que já está quebrado, não tem problema aqui, né? Porque, ok, esse pilar não tinha uma função aqui. Mas ele tinha. Pois é, né? Entra a questão. Isso aqui teria que ser abordado dentro da parte do como funciona a obra atualmente. Vamos imaginar outra situação. Eu tenho, digamos, um pilar, ok? Vou imaginar que esse pilar é um galpão, tem uma tesoura lá em cima e tudo mais, e eu quero fazer uma viga. Entra a questão, eu quero fazer uma viga e tem que ser de concreto, porque se fosse metálico seria muito mais fácil, mas tem que fazer uma viga de concreto aqui. Beleza. Esse pilar aqui, ele foi dimensionado para resistir a essa carga dessa viga? Porque ele era um pilar que estava funcionando para cargas de momento, primeiramente, agora vai ser um pilar com carga axial. E a fundação embaixo foi planejada para toda essa carga axial adicional? Porque muda totalmente o comportamento. Ok? Bom, o que eu posso fazer nesse caso? Primeira coisa que eu posso fazer é, antes de concretar a viga, eu tenho que colocar chumbadores aqui dentro. Ok? É possível fazer isso? Sim. Tá? O que a gente vai fazer aqui é o seguinte, e aqui entra a questão que a gente tem que ter muito cuidado, que é o quê? Numa ligação normal, uma viga normal de concreto armado, o ferro vem aqui e dobra. Eu não tenho como colocar um ferro dobrado dentro de um furo, ok? Impossível, ok? Então, imagina que eu não posso quebrar o pilar, vai ser um ferro reto. Eu vou reduzir drasticamente o meu engaste nessa região aqui. Ok? Mesmo que o pilar resista e tudo mais, vai forçar uma rótula, isso aqui vai ser rótula forçada, uma concretagem em 2 etapas, sem vergalhão adequado de espera, é uma rótula forçada. Ok? Então, beleza, forcei uma rótula aqui. O que eu tenho que preocupar aqui é o seguinte, essa viga aqui, vamos imaginar como que seria uma situação normal. Se fosse concretado tudo junto, eu teria uma biela aqui do concreto, ok? Que seria o mesmo concreto, não teria problema nenhum. Eu teria como se fosse a carga do concreto passando por aqui, de concreto a concreto. Não vai acontecer mais isso, porque não é concreto em concreto. É concreto misturado com outro concreto feito outro dia, outra época, tudo mais, beleza? O que vai acontecer aqui é o seguinte, a força cortante que eu tenho, nosso VD aqui, vai ter que ser resistido todo ele, única e exclusivamente pelos meus vergalhões de conexão. Ok? Então, nem posso usar esse vergalhão aqui, por exemplo, de negativo, porque ele tem que servir para conexão, ok? Agora entra uma questão, esse vergalhão vai ter que entrar em torno desse, que varia muito em cada caso, mas em torno de 12 diâmetros para servir de cisalhamento, ok? E a resistência de cisalhamento é 0,6 o FYD, ok? Ele tem 60% da resistência apenas no cisalhamento, ok? Então, se essa cortante aqui, digamos, sei lá, 6 toneladas da força, estou dando um exemplo, vai variar de cada obra, tem que ser dimensionado, não sei o vão e tudo mais, estou dando um exemplo. Okay, vamos imaginar que o VD seja 6 toneladas de força. Vai ser 6 toneladas de força, ok? Que é o meu VD, beleza? Dividido por 5, né? Vezes 0,6 sobre 1,15, ok? 5 vezes 0,6 é 3, 6 sobre 3 é 2, multiplico por 1,15 porque eu inverto ele, né? Vai dar isso aqui, 2,3 centímetros quadrados. O que são 2,3 centímetros quadrados? Isso aqui pode ser 5 ferros de 8, isso aqui pode ser 3 ferros de 10, isso aqui pode ser 2 ferros de 12,5. Ok? Agora entra uma questão. Eu tenho espaço para colocar esses ferros? Por que eu falo isso? Bom, vamos imaginar que essa viga aqui, por exemplo, tenha, digamos, uma viga de 14 por 40, ok? E esse pilar aqui, digamos que o pilar está ele tem uns 30 aqui, esse é um pilar ele tem 30 aqui, e no sentido transversal dele ele tem mais uns 20, ok? Beleza, tem uma viga mais larga que o pilar, tudo mais facilita. Por que eu falo isso? Bom, porque se eu for imaginar esse pilar olhando a seção aqui, o que eu vou ter é o seguinte, eu vou ter a vista do meu pilar aqui, e eu vou ter os pontos onde eu vou fazer o furo, ok? Esse furo, ele tem que ter pelo menos aqui em torno de 2 diâmetros, no mínimo, tipo 2 diâmetros, livre da borda. Se possível mais, depende de cada fabricante, pode ser mais. Beleza? Tá? Agora tem uma questão, beleza, deixei 2 diâmetros livres, entre um e outro também,
A gente vai trabalhar com 4 diâmetros ou 5 diâmetros livres para ter, digamos, colocar 5 diâmetros livres aqui vai depender de cada fabricante, mas digamos que eu vou trabalhar com 5 diâmetros livres. Bom, o que vai acontecer? Eu vou colocar 5 ferros de 8, eu vou ter que colocar aqui 3 ferros aqui. 0,8 vezes 2 dá 1 centímetro, 1,6, 2,4, 6,4, né? Daqui o segunda barra aqui, ó, vai ficar bem no meio, vai ficar no 7, já começa a ficar um pouquinho apertado, mas no caso encaixa, ok? Tá? Mas se for uma barra menor não vai funcionar, ok? Ah, eu vou usar 3 ferros de 10, ok? Mas eu tenho que igualar em cima e embaixo, eu tenho que trocar quem sabe para 4 ferros de 10. Entendeu essa questão? Então tem que garantir um espaçamento adequado também das barras, beleza? Agora entra a questão, eu vou usar quem sabe 4 ferros de 10, ok? Eu tenho que penetrar 12 diâmetros. 10 vezes 12 é 120 milímetros, que dá 12 centímetros, ok? Isso aqui vai dar, então, 12 centímetros de penetração. Nesse pilar que tem 30, tranquilo. Agora, vamos imaginar que seja um outro caso. Eu tenho um pilar aqui, tenho uma viga aqui, o pilar tem 14, a cortante está umas 10 toneladas, e eu tenho o quê? Eu tenho um VD de 10 toneladas e o pilar tem só 14, eu tenho que colocar mais ferros aqui de um diâmetro maior para ter penetração adequada. Vai dificultar. Ok? Então aqui está uma questão que vai depender da obra novamente, ok? Eu até posso aumentar o diâmetro mais do que precisa para reduzir o comprimento da coragem, mas é uma questão específica, especial, que vai depender de cada obra, ok? E isso tudo estou falando o quê? Uma viga conectando um pilar, tá? E eu estou dando um exemplo específico, mas isso aqui vai variar muito, ok? E entra a questão, vamos se um galpão que eu vou fazer um mezanino. Falei 6 toneladas ali para dar um exemplo mesmo, tá? Por quê? Bom, porque vamos imaginar que o mezanino tem uns 5 metros de vão. Okay? Ele tem uma sobrecarga, sei lá, de 0,3, daí tem uma carga permanente, sei lá, mais uns 0,15, vai variar, isso tem que ser calculado para cada obra, isso aqui é normativo, isso aqui tem que ser calculado. E daí a laje tem uma carga da laje aqui vai dar mais, sei lá, uns 200 quilos por metro quadrado, só soma isso aqui, ó, já dá 0,65 tonelada da força por metro quadrado. Ok, imaginando um espaçamento de 5 metros, vezes 5, eu estou falando de 3,25 toneladas da força por metro na viga. Ok? Se a viga tem um vão de 6 metros e cada lado pega metade da carga, eu estou multiplicando por 3, só isso aqui vai dar 9,75, e daí quando eu coloco o coeficiente de segurança, não vai dar aquele 6 que eu dei de exemplo, vai variar. Aqui nesse caso vai dar aproximadamente 13,7 toneladas da força. Ok? E esses 13,7, tá? Com 6 já era 3 ferros de 10, 13,7 vai ser, quem sabe, aqui, ó, sei lá, uns 6 ferros de 12,5, 3 em cima, 3 embaixo. Ok? Eu tenho espaço para colocar tudo isso aqui de ferro? É uma coisa que tem que analisar, muitas vezes tem que mudar a seção da viga, tem que mudar a concepção, tem que mudar algumas coisas de estrutura para conseguir suportar isso. Ok? Tá? Então vamos entender uma questão. Eu estou fazendo projeto de reforço. Qual que é a melhor solução? A melhor solução é você parar e analisar. Ok, não é só um projeto de reforço, é um projeto de reforço. Eu estou conectando tal peça em tal peça, a força cortante é tal, ok? Se tiver momento, que é um pepino, tipo, vai triplicar a cagada, vai ser difícil, vai ser 3 vezes mais complicada a situação. Qual é o momento? Ok? Vai ser bem mais problemático fazer uma ligação com o momento. Qual conexão? O que eu posso fazer? Quais as cargas que as paredes já têm? Quais cargas esse pilar já tem? Onde que estão essas cargas exatamente? Quanto que eu posso fazer? Porque uma questão que eu poderia fazer tecnicamente é o quê? Ok, tem um pilar aqui, ó. Eu vou conectar com uma viga, ok. Para melhorar a aderência, eu poderia fazer um jato de areia aqui nesse pilar. Okay? Então eu venho aqui, ó, e jogo um jato de areia nessa região e deixo ela com melhor aderência. Ok? Tá? Ela vai conseguir aderir melhor ao concreto novo, porque ela vai estar mais rugosa, quanto mais rugosa melhor. Ok, então eu poderia fazer um jato de areia, no caso, que é uma solução que eu poderia ter em alguns casos, mas eu tenho que ter todas as informações. Ok? Tá? Se você quiser encontrar a solução ideal, você vai precisar de muito mais informações do que apenas eu tenho uma peça e eu quero colocar lá. Ok? Junta todas as informações necessárias primeiro. Analisa o que eu posso fazer, quais são as opções. Ok? Eu preciso mesmo fazer conexão com a estrutura existente, tá? Ou se a estrutura está sendo executada, eu preciso fazer uma espera depois. Quando eu vou planejar uma estrutura que ela vai esperar mais alguma coisa, eu tenho que fazer o projeto da coisa antiga com uma coisa nova, ok? Muitas vezes eu tenho meu pilar aqui, ok? Tá? E eu quero que no futuro eu vou fazer um mezanino. Beleza? Uma coisa muito eficiente que eu poderia ter feito é deixar um consolo aqui.
Seria muito mais simples, porque daí o consolo tem a armadura negativa aqui dele, ok? Ele teria uma armadura aqui toda, já garantindo apoio e fazendo apoio simples depois, tá? Ah, mas eu acho que o consolo fica feio, beleza. Ao invés disso, tá? O que eu poderia fazer seria o seguinte, ó. Eu poderia fazer, vou mostrar aqui, ó. Eu poderia fazer uma armadura negativa aqui, e eu calculo a armadura negativa e já faço ela ali, ó. Coloco ela para cá, só que ao invés de deixar ela para fora, ficar uma coisa feia, eu dobro ela para dentro e deixo tipo uns 2 centímetros e marco a região. Por quê? Bom, daí depois, daqui 10 anos eu resolvo fazer um mezanino. Beleza, eu vou lá, passo, quebro esses 2 centímetros aqui de concreto, ok? Vou quebrar 2 centímetros. Vai ser uma diferença pequena na resistência e tudo mais, depende do caso. Teria até verificar se essa perda de resistência vai ser crítica, ok? Esse vergalhão aqui, ó, eu desdobro ele, ok? E daí o que vai acontecer é o seguinte, eu vou quebrar lá, vai expor o ferro e eu coloco ele para fora como se fosse negativo perfeito, entendeu? Tá? Daí eu faço a mesma coisa com o positivo também. O positivo também teria aqui, ó, ancorado para cima, entendeu? Daí eu já tenho o ferro ali, tá? Que daí é só fazer um transpasse. É muito mais simples isso. Só que qual foi a diferença aqui? A diferença aqui foi o seguinte, eu já planejei antes, ok? Tá? Então se você pensa fazer uma obra daqui a 5 anos, fazer um mezanino, ou fazer mais um andar, ou aumentar ela e tudo mais, já planeja ela antes. Não deixa para solucionar o problema de amanhã, porque quando você concreta, você tem que estar todo o ferro no lugar, inclusive o ferro que vai esperar uma estrutura que vai ser feita daqui a 5 anos. Entendido? Tá? E parte do processo de fazer uma obra com emendas vai ser já pré-planejar ela. Entendido? Tá? Se quiser saber mais, inclusive até como projetar uma estrutura que vai ter mudanças, eu tenho cursos específicos na área. Eu tenho cursos de concreto armado, eu tenho curso de alvenaria estrutural, eu tenho curso de galpões, onde inclusive dentro desses cursos eu demonstro como você pode fazer uma estrutura que depois vai servir de espera para outra peça. Beleza? Tá? Mas por enquanto é isso então. Se tiver interesse nos cursos, tem um link aí embaixo para o meu site, ok? Me siga no Instagram também, muitas vezes eu posto lá. E por enquanto será isso. Até!